Boa noite, pessoal. Graças a Deus, porque vencemos mais um dia, estamos aqui juntas mais uma vez, para podermos meditar a respeito da palavra de Deus. Se Deus nos permitir ter mais essa oportunidade, vamos usufruir com toda a força, né? Hoje vamos finalizar o livro de Colossenses, estamos no capítulo 4, e a gente vai perceber algumas considerações que Paulo vai fazer, que são importantes para todos os cristãos, valia para o tempo dos Colossenses e, obviamente, vale para os tempos de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos diante da Tua presença, Deus, e mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de buscarmos a Tua palavra, buscarmos a Tua sabedoria, buscarmos mais de Ti através das Santas Escrituras. Que o Senhor venha nos revelar hoje tudo aquilo que o Senhor precisa que nós saibamos, tudo aquilo que precisamos para a nossa santificação. Que o Senhor venha usar esses momentos, meu Pai, para nos edificar, nos fortalecer, nos unir. Que o Senhor venha nos tornar, meu Pai, um corpo forte, uma igreja forte. E que sejamos capazes, meu Pai, de fazer muito mais discípulos. Cada um de nós aqui sejamos capazes de nos multiplicar. E que o Senhor, meu Pai, venha se apoderar dessa terra. Aqui, meu Pai, nós sabemos que esse mundo tem a sua autoridade entregue ao maligno, mas o Senhor nunca perdeu o controle de nada, e nós sabemos que a autoridade sobre a terra vai retornar às tuas mãos através do Senhor Jesus. E queremos, meu Pai, participar disso nesse dia. Queremos estar junto com Jesus. Nos eleva, meu Pai, a esse nível. Não nos deixe, meu Pai, cair em tentação. Cada dia que passar, que sejamos ainda mais firmes. Assim, meu Pai, nós te pedimos, revela-se para nós. E desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meninas. Então, vamos lá. Capítulo 4, verso 1. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Como comentamos na última meditação, Paulo ele está dando aqui algumas orientações. Parecia que seria mais lógico, inclusive, se esse verso ainda estivesse no capítulo 3, finalizando aquelas orientações a respeito de alguns nichos, né, da humanidade. Os pais, os filhos, trabalhadores, os patrões, né, empregados e senhores. Caberia melhor que esse verso ainda estivesse lá no capítulo 3. Mas, enfim, quem fez a divisão, não sei por quê, separou esse texto do contexto. E o que a gente vai observar, que inclusive comentei com vocês lá no grupo, é que a respeito dos servos, algumas palavras são ditas a mais do que aos senhores. A gente vai perceber ali que tem pelo menos 4 versículos para se referir aos servos. E vamos entender aqui que esses servos são também considerados os escravos daquele tempo. E não vamos imaginar que esses escravos fossem como os escravos que nós vimos nas novelas que passam na televisão, onde os escravos eram tratados com muita violência, com muita agressividade, com muita perversidade. Se a gente for entender que um escravo ele era um meio de produção, você não destruiria seu meio de produção. Você não arrasaria com ele, porque isso seria prejuízo para você. Então, de verdade, esses escravos, eles estavam lá trabalhando por um tempo, normalmente não era para sempre, mas era um trabalho onde eles estariam pagando alguma dívida, ou pode ser que eles fossem realmente
homens, mulheres capturados em guerras, né, dos povos inimigos, tal, poderia ser, poderia, mas eles não eram tão maltratados como nós temos em mente, pelo que nós crescemos ouvindo aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, onde havia muita perversidade, abuso, toda sorte de coisas ruins. Mas, em princípio, essas pessoas não eram tão maltratadas. Poderiam não ter riquezas e salário e nem o direito de ir e vir, mas elas tinham acolhida, tinham alimentação, tinham lá suas vestes. Os seus senhores cuidavam deles, por quê? Porque, enfim, era um meio de produção. Se eles perdessem aqueles escravos, eles diminuiriam os seus lucros, né? E a gente vai observar que o servo, ele tinha o direito, vamos dizer aqui, é, eu diria, Isis, que é tipo igual ser CLT, é por aí, entendeu? Não tem grandes liberdades, acho que CLT hoje até tem muitos direitos, vamos dizer assim, e eles não teriam esses direitos, né? Não teriam esses direitos. Mas não eram também, viviam sendo açoitados, estava lá no mastro, essas coisas malucas e perversas que podem realmente ter acontecido aqui no Brasil, não sei, eu não estava lá para ver, né? Mas aqui no Brasil também há relatos de que os escravos também eram bem tratados, porque, vou repetir, era meio de produção. Não fazia sentido eles matarem seus escravos, apenas para depois gastar dinheiro para comprar outro. Não faz sentido. Havia os excessos, sem dúvida, né? A humanidade é perversa, mas em princípio era meio de produção. Então, tinha que ser relativamente bem cuidado. E enfim, essas pessoas, elas poderiam se rebelar, e isso é tão claro e tão óbvio que Paulo tem esse cuidado de se referir à escravidão e à servidão, tentando posicionar isso dentro do cristianismo. Nós vimos lá na carta de Filemon que a intenção de Paulo era que, depois que nós nos tornássemos cristãos, que nós víssemos qualquer outro ser humano igualmente a nós, livres em Cristo, e deveríamos nos considerarmos irmãos, não patrão e funcionário, irmãos, onde um estava ali querendo o melhor para o outro, querendo o bem-estar do outro, ambos lutando para que ambos crescessem. Essa é a expectativa do cristianismo e Paulo vai deixar isso claro lá em Filemon. Aqui ele vai pincelar um pouco a respeito. Então, como nós vimos, ele orienta que os servos, eles trabalhem não com desgosto, com desânimo, não, mas que eles façam o serviço deles como se estivessem fazendo para o próprio Deus. E agora ele vai falar para com o Senhor e dizer, rapaz, trate bem esses homens, essas mulheres, essas pessoas. Trate muito bem. E tenha em mente que acima de você existe Deus. E que esse Deus não é só o seu Deus, mas também é Deus deles. E ele nem coloca a palavra Deus, ele coloca como Senhor, deixando claro que todos nós somos servos de Deus. Paulo ele vai trazer essa ideia do cristianismo de igualdade perante Deus. Por isso que ele fala aqui no nosso primeiro verso: Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade. Então, ele está mandando tratar bem, com justiça. O que você pode querer mais do que ser tratado com justiça? Então, quando você imagina tratar alguém com justiça, de forma alguma você vai lesar aquela pessoa em nada. E você vai fazer o máximo possível para que aquela pessoa realmente venha ter bem-estar, que ela venha crescer, que ela venha desenvolver. Você só vai querer coisas boas para essa pessoa, né? Quando você trata alguém com justiça. E se você é tratado com justiça, você se imagina ficando zangado, rebelde, chateado, entristecido, angustiado?
Não, você está sendo tratado com justiça. Normalmente você fica feliz com isso, né? Nós ficamos felizes quando há justiça. Então, justiça e equidade, trazendo mais uma vez essa ideia de que não há uma diferença entre nós. Temos funções diferentes, mas perante Deus somos iguais. Não existe o maior ou o menor. Funções diferentes, mas perante Deus, todos iguais. Sabendo que também tendes um Senhor no céu. Então, somos todos servos de Deus. Tanto o servo, o escravo, vai fazer o seu melhor na sua função para como que para agradar a Deus, como o Senhor vai fazer o melhor na sua função como para agradar a Deus, tá? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A ideia de perseverança em oração, ela é disseminada nas cartas de Paulo a todo tempo. Ele incita, ele estimula a oração. E a oração nada mais é do que uma conversa com o Deus. Quando nós estamos conversando com um amigo, um pai, um parente, nós estamos lá abrindo o nosso coração, colocando para fora nossas angústias, frustrações, nossas alegrias, nossas expectativas, nossos projetos. Normalmente nós queremos nessa relação que haja um feedback, né? Que a pessoa fale, poxa, eu aprovo isso que você está fazendo, eu desaprovo, não acho correto, melhoraria isso, tiraria aquilo, né? Então, há uma interação entre as pessoas quando há um diálogo, uma conversação. É de se imaginar, ou pelo menos é de se esperar, que haja esse mesmo nível de relação quando estamos nos referindo a Deus em oração. Estamos orando, estamos falando com Deus, estamos então ali realmente criando um vínculo. E um vínculo por fé, porque verdadeiramente não vemos esse nosso Pai, esse nosso amigo, esse nosso mestre, esse nosso Deus, esse nosso Senhor, não vemos com os nossos olhos físicos, mas por fé nós cremos que Ele está nos ouvindo e de forma alguma Ele se faz de surdo, de forma alguma. Então, Ele vai estar atento ao nosso falar, ao nosso desabafar, ao nosso pedir, ao nosso clamor. Ele vai lá estar atento. E isso vai criando uma relação de vínculo, intimidade. Aqui nós todas, com certeza, temos amigos, amigas, parentes, com quem nós tínhamos um contato muito próximo, muito íntimo, melhor amiga, né? O melhor amigo. E por algum motivo a vida nos separou dessas outras pessoas. E aí o que acontece? Não nos falamos mais, não temos mais aquele vínculo, aquela prática, aquela comunicação, e aquela intimidade vai se perdendo, aquele vínculo vai sendo perdido também. Se a gente para pensar nisso, a gente entende perfeitamente porque Paulo, ele insiste que nos mantenhamos em oração, para que esse vínculo com Deus não seja quebrado, para que esse vínculo não seja perdido ou nem mesmo esfriado. Porque esse vínculo, através da oração, nos conecta ainda mais com Deus. Por mais que os nossos ouvidos físicos não ouçam uma resposta, se bem que há quem diga que já ouviu a voz de Deus, então, e não acho isso impossível, Deus se manifesta para nós, cada um, de cada forma, da forma que ele quiser, com suas particularidades, se ele quiser. Ele tem total liberdade para isso. Mas o mais comum é que a gente ouça em espírito que Deus fala com a gente. Às vezes a gente está em oração, a gente ainda está no versículo 2, Colossenses 4:2. Às vezes a gente fala em oração com Deus e colocamos nossos questionamentos, e na mesma oração nós temos como que insights, parece que Deus está falando com a gente ouve, mas é em espírito. E aí vem uma ideia, vem algo e a resposta que você queria. E como
que você sabe que aquilo veio de Deus? Porque testifica tão forte dentro de você que você sabe que aquilo não veio de outra pessoa, veio de Deus. Fala no seu coração. São experiências espirituais que a gente não consegue explicar claramente para as demais pessoas. É algo que você vivencia, é algo que você só prova vivenciando através da prática da oração. Várias vezes eu já coloquei minhas inquietações para Deus em oração e na mesma oração eu obtive resposta e saí de lá em paz, né? Saí daquela oração resolvida. E a melhor parte, com minha fé avivada e fortalecida, porque você ser ouvido e ser respondido, isso aumenta a sua fé. Isso aumenta a sua confiança nesse Deus. Isso aumenta o seu amor nesse Pai. Não tem como, isso cria vínculo. Aí você deixa de orar. É como se você estivesse distante de Deus. Você é capaz de sentir isso. Quem de nós aqui nunca passou por um momento desse de você esfriar em oração? Acontece, aliás, isso é muito fácil de acontecer. Se você não se colocar, se você não se propuser, né, a manter essa ação todos os dias, em vários momentos do dia, orando em espírito, nem que você esteja no seu trabalho, ou algum lugar, tem pessoas ao lado, não precisa nem você abrir a boca. Você ora em espírito, né? É um esforço intelectual. Você pensa aqui na sua mente e isso está conectado automaticamente ao seu espírito. O nosso intelecto está conectado ao espírito. E você começa a conversar com Deus, e Deus te ouve, Deus te responde, e isso só te fortalece. Saber que você foi ouvido e respondido, isso aumenta realmente a sua confiança nesse Deus, não é? Então, perseverar em oração, velando nela com ação de graças. E o que é velar? Ficar esperto, ficar acordado, ficar atento, vigilante. Quando, não necessariamente apenas quando estamos em oração, mas trazendo para a gente a ideia de que esse é um momento completamente racional, não é automático. Pai nosso que estás nos céus, né? Não, é realmente um diálogo. Meu Deus, eu passei por isso, eu falei isso, vivenciei essa história, estou feliz com isso. É um diálogo, você realmente expõe o que está dentro de você, suas inquietações, né? Às vezes eu chego em casa, uma das primeiras coisas que o Marcelo faz, e aí, como foi seu dia? Cria vínculo. Imagina você dentro de um casamento, dentro de um relacionamento e entra em casa, não conversa, não fala. A tendência é que isso fique tão frio, que seja dissolvido. Vocês podem até estar juntos, as pessoas podem até estar juntas, mas não tem mais um significado uma para outra. É uma frieza, como se fossem desconhecidos. Dá para entender? Então, Paulo estimula a oração, até porque ele recebeu essa ordenança do próprio Jesus. E Jesus também falou isso com a gente. Quando ele andava aqui pela terra, ele falava. Quando ele foi angustiado para o Getsemane, ele esperou lá que os três discípulos dele estivessem em alerta, como fala aqui, velando, em alerta, acordado, em oração. Ele teve essa esperança. Eles dormiram, estavam cansados, não eram tão espirituais, não entendiam o que estava acontecendo, né? Não tinham o Espírito Santo, estavam ainda na ignorância espiritual, ainda que andassem com Jesus 24 horas por dia. Existe no nosso meio pessoas assim ainda? Existe, por isso que muita gente não ora. A pessoa vai lá na igreja e pede para o pastor orar, pede para o obreiro orar, pede para qualquer um orar, mas ela mesma não ora. Não tem vínculo, aquele negócio está tão frio, tão. Não existe realmente uma conexão. Ao ponto que a pessoa nem crê que a oração dela pode ser ouvida por Deus. Por quê? Porque não pratica, ela nunca teve essas experiências de falar e ouvir.
Quando a gente fala e ouve, a gente fortalece. Pessoas assim não tiveram essa experiência, né? Aí depende da oração dos outros. Ore por mim. Tô assim assado, ore por mim. Caramba, ora por ti. Sua oração vai ser muito mais eficaz que a minha, porque vai sair do seu coração. Velando nela com ação de graças. Sendo gratos, né? Agradecendo. Vigilantes e gratos, né? Por tudo que está acontecendo. Seja de bom, seja de ruim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto final. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Por que ele fala mistério de Cristo? Porque era mistério até ser revelado. Então, o mistério de Cristo, o morrer e ressuscitar, o encarnar como homem, ainda que não nascesse de um homem e de uma mulher. É o mistério de Cristo. Ressuscitar e voltar para o céu, está à destra do Pai e ainda está governando o universo. Isso é um mistério de Cristo. E as pessoas não tinham esse conhecimento. Diga-se passagem, nem os judeus, porque os judeus tinham a revelação de Moisés, agora a gente tem o mistério de Cristo sendo revelado, o Evangelho, o Novo Testamento. Então, o que acontece é as pessoas, quando recebiam essa mensagem, o mistério de Cristo, o Evangelho, então elas eram abraçadas pelo Evangelho, poderiam, caso aceitassem, ser transformadas pelo próprio Espírito Santo. Hoje eu conversava com um senhor e ele desabafava comigo, falando que ele estava tendo problemas com a sua esposa. Mas por quê? Porque, segundo palavras dele, eles não estavam andando na mesma sintonia. Ele é um homem devoto, ama Cristo, ama a Deus, lê a palavra, se dedica, levanta de madrugada. Ele faz a parte dele. Ela, em contrapartida, ambos não congregam, né? Mas ela, em contrapartida, não faz nada disso. E em todos os sentidos da vida deles, eles não conseguem andar juntos, né? Para nada. Para fazer uma compra, eles não conseguem andar juntos. E eu comentava com ele que se ele não fizer algo, que ele falou, poxa, mas eu queria fazer isso nessa hora, e ela só quer fazer naquela hora. Eu falei, por que o senhor não cede e faz naquela hora? E negocia com ela para em outro momento fazer em outra hora, e vocês chegarem a um consenso. Aí ele, mas eu vou ter que ceder todas as vezes? E eu falei, se o senhor quiser ter resultados diferentes, vai ter que fazer, alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que ceder. Pessoas que não conseguem andar juntas em um mesmo propósito, porque simplesmente elas não compreendem os seus propósitos perante Deus. Um está buscando, o outro não está buscando. Então, é muito difícil, é muito complicado. O mistério de Cristo ainda não foi revelado, por exemplo, para a esposa desse rapaz. E aí estão em julgo desigual. É óbvio que vai dar problema. Pode levar um tempo, 2 tempos, a paixão acoberta aquilo por um tempo, mas quando chega o momento da convivência, da realidade, o dia a dia, os anos se passando, a rotina aparecendo, e você ter que vencer tudo isso espiritualmente, bom, se as pessoas não têm o desenvolvimento espiritual, elas não conseguem, né, andar para frente. Então, quando Cristo ele vem trazendo a revelação do Evangelho, quando Paulo vem trazendo a revelação de Cristo, o objetivo é realmente transformar mentes e tornar-nos um só corpo, uma só mente, um só espírito, um só coração. Quando, no meio desse casal que eu estou usando de exemplo, dentro da moça, nascer Cristo,
com certeza eles vão andar juntos e vão caminhar juntos e vão crescer muito. Isso vale para um relacionamento como um casamento e vale para qualquer outro tipo de relação. Patrão e empregado. Essa semana também estava conversando com um casal, eles têm uma empresa aqui no município, e eles falando que os funcionários ficam esperando uma brechinha só para detonar eles, jogar na justiça, tirar alguma coisa, sugar deles alguma coisa. E eles falando, poxa, Lília, a gente faz isso, a gente faz aquilo para tomar os cuidados. Eles têm uma fábrica e dentro dessa fábrica parece que gera poeira, né? E aí eles dão as máscaras. Só que o funcionário usa se quiser. E aí, quando dá algum problema, o funcionário vai dizer, não, mas foi por causa da poeira, né? Doença ocupacional. Parece justo? Parece justo. Poxa, mas a pessoa deu a máscara. Então aqui parece injusto, né? É, mas a lei diz que se o patrão não cobrar, não vigiar que ele está usando a máscara, o patrão que é o culpado. E aí, de propósito, o empregado se prejudica para, de alguma forma, prejudicar o patrão para se beneficiar de alguma forma. E ele falando que ele está lutando contra isso, porque um já meteu ele na justiça por causa disso e outros dois estão na espera, e só são cinco funcionários. Então, por que que há esse desejo de um sair pulando em cima do outro, um comendo o outro, um destruir o outro, um arrancar o sangue do outro? Porque, na verdade, eles não têm Cristo revelado dentro de si. Porque se tivessem, eles estavam tentando andar juntos, um querendo beneficiar o outro, como Paulo dá o exemplo aqui. Então, toda essa preocupação de Paulo é realmente formar uma igreja sólida e forte, unir o povo através do próprio Jesus Cristo. Se não estivermos unidos em Cristo, então apenas somos partes e extremamente vulneráveis aos ataques do diabo. Aí Paulo chega e fala: povo lindo, ore por mim. Permaneçam em oração e não esqueçam, orem por mim. Ah, Paulo está pedindo oração, será que ele não orava? Meu Deus do céu, claro que Paulo orava por si e por todos. Porém, ele entende o poder da oração. Assim como Deus ouve todos aqueles também que também são servos de Deus. Não importa se é empregado, se é patrão, se é empresário, se é pobretão, não importa. Deus ouve igual e, a depender da fé, Deus responde de acordo com essa intensidade. Se a fé da pessoa é realmente pura, tá? Deus vai responder de uma forma intensa. Não, a fé da pessoa é interesseira. Rapaz, Deus até responde, às vezes, por misericórdia, só para não perder a pessoa, dá tempo de ela, né, se converter, se endireitar. Enfim, Deus ouve. E aí ele chega e fala, né? Orem por nós, para que novas portas sejam abertas, para que possamos pregar o evangelho. Ah, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então, uma das portas que deveriam se abrir é ele também ser livre. Ele estava preso aqui nesse momento, aquela prisão romana, naquela prisão onde ele tinha liberdade de receber seus amigos, de receber as pessoas, de continuar exercitando seu ministério, pregando para todos, só que dentro da sua casa, prisão domiciliar. Ele tinha uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo ele era preso. Enfim, ele não visitava as igrejas. E algo que seria muito mais poderoso, né? Uma coisa é enviar uma carta, outra coisa é ouvir da boca do sujeito, né? Muito mais intenso. Enfim, a, a vontade dele era de realmente sair dali. Ele estava ali por um propósito. Dentro das condições que ele estava tentando cumprir da melhor forma possível o seu propósito. E ele pede: orem por mim e se juntem em oração comigo. Por quê? Oração tem poder. E a preocupação dele, né? Não era para que ele tivesse saúde, né? A
preocupação dele para que eu pregue o ministério, a palavra de Deus. Aí ele vai falar aqui no verso 4, ó, que eu possa manifestar isso, como eu devo falar. Então, não é só ele pregar a Cristo, é pregar a Cristo como deve ser feito. Como deve ser. Existe um método, não é que necessariamente existe um método, mas se estivermos sensíveis à voz do Espírito, nós falaremos aquilo que convém. Não aquilo que sai da nossa cabeça, mas aquilo que realmente é para falarmos. O Espírito Santo nos dirige nesse momento. Né? Há momentos em que você vai falar com uma pessoa e você nem sabe por que você está falando aquilo, mas aí você está falando e, bom, você está sendo um vaso. Né? Eu conversava com a moça, né, nossa companheira aqui, que infelizmente perdeu a mãe hoje, né, ontem, e hoje foi o enterro, né? E, e aí ontem eu falando com ela, poxa, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir ir no enterro, porque é um trabalho difícil de marcar essa agenda, tá bem complicado, eu quero que você me perdoe. E ela falou, não, Miriam, não, por favor, não é me exaltando, mas uma coisa bacana que ela falou, você e seu marido, através de você e seu marido, nós conhecemos a Cristo. Meu pai já morreu, mas foi salvo. Minha mãe está ainda agora, foi salva. Estou eu e minha filha aqui buscando a salvação. Então, isso foi através de você, não fica preocupada nem nada. Aonde eu quero chegar com isso? Por favor, não estou me exaltando, mas dizendo que quando você se coloca à disposição de Deus, você vai alcançar almas e potencialmente essas almas vão ser salvas. Por você, claro que não. Pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. É, Isis, infelizmente, né? Foi ontem de noite. Mas depois a gente fala sobre isso. Quer dizer, foi ontem de tarde. Mas enfim. Então, mas aí olha o resultado, olha o fruto. Está no céu. Está melhor do que a gente, né? Porque a gente ouviu a voz do Espírito e falou o que ele mandou. Fizemos aquilo conforme era para ser feito. Preocupação de Paulo, né? Que eu possa manifestar isso. Manifestar o quê? Falar do mistério de Cristo. Que eu possa manifestar isso como eu devo falar. E aí ele vai dar algumas dicas, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, povo incircunciso, gentil, povo que não conhece a Deus, os ignorantes na fé. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Como assim remindo o tempo? Eu até fiz uma observação. O que significa esse remir o tempo? O texto original, em grego, que eles traduziram como remir o tempo, significa comprar tudo. É como se fosse pechinchar para poder comprar o máximo possível, tudo o que você quer comprar. Remir o tempo é agilizar o processo para que a gente consiga ganhar o máximo de almas possível. Se eu vou numa pessoa e vou falar de Jesus para ela de uma forma não assertiva, perdi meu tempo. Se era para aquela alma estar salva e ela já está salvando outras, eu acabei agindo da forma errada e deu errado, o tiro saiu pela culatra. A pessoa não aceitou a Cristo, ainda ficou revoltada e não quer saber da igreja. Essa semana, a gente evangelizando, alcançamos um rapaz, o nome dele é Humberto. E aí ele, falando com a gente, convidamos para a igreja, convidamos para quarta-feira. E aí, falando com a gente, ele chegou, não, eu já fui dessa igreja. Eu falei, ué, moço, e por que tu saiu? Aí ele chegou, não, porque eu ouvi um pastor falar assim, assim, assim. Eu, rapaz, é mesmo? Eu nunca ouvi isso. É, inclusive, eu ouvi um obreiro falar assim, assim, assim. Aí eu falei, rapaz, provavelmente, sinceramente, ele recebeu a direção e ele entendeu errado. Eu não acredito que a orientação que ele recebeu saiu da boca de homens de Deus. Não acredito, não acredito. Para mim, simplesmente ele
entendeu errado, o diabo criou uma confusão, e ele tomou raiva, ficou chateado, caiu fora da igreja. E eu falei com ele, olha, moço, eu vou te dizer uma coisa, eu entendo que o senhor está rejeitado, eu compreendo perfeitamente que o senhor está chateado, mas se dê a oportunidade de uma vez mais se permitir ouvir a palavra de Deus lá hoje, ou melhor, amanhã, esquece tudo isso que se passou e vamos ver que de repente o que aconteceu foi um mal entendido, um grande mal entendido que te fez te afastar de Deus. Eu tentei desviar a conversa, não alimentando a mágoa que ele tinha e fazendo ele perceber que talvez aquilo tudo fosse um grande mal entendido. E ele chegou, olha, eu não posso garantir. Não, eu entendo que o senhor não possa garantir, mas a gente pode pegar seu contato e aí a gente fala com o senhor e se der certo, a gente vem te buscar. Né? Então a gente usou a palavra de uma forma que pudéssemos alcançar o coração desse homem. Enfim, deu certo. Levamos ele ontem para a igreja e ele saiu maravilhado. Aí ele perguntou: qual é o próximo dia que vocês vêm? Aí ele falando com meu marido: ah, não, eu vou vir agora é sexta e domingo. Poxa, sexta eu saio tarde do trabalho, mas domingo eu quero vir. Então, é isso aqui que Paulo está falando. Andar com sabedoria. Você vai bater de frente e dizer para o cara: não, o que você está falando é mentira. Isso aí não acontece. Isso não se prega lá. Isso é mentira. Aí você cria um embate, não ganha alma, perde tempo, e em vez de você remir o tempo, ganhar o tempo, fazer com que o tempo seja multiplicado, você acaba jogando mais uma alma no inferno, né? Você não, lá é ele que a gente aqui não tem essa falta de sabedoria. Perfeito? Então, Paulo ele vai dar essa orientação. Primeiro ele fala que as portas para a ministração do evangelho têm de ser abertas, e ele fala: andar com sabedoria para com os que estão de fora, remendo o tempo. Não adianta abrir as portas para o ministério se a pessoa não vai ter sabedoria para pregar. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. E para cada pessoa, uma retórica, um diálogo, uma conversa. Para cada pessoa, uma, uma estratégia. Tá certo? Então, assim ele vai dizer que a vossa palavra seja sempre com graça. Entendemos hoje que graça é a oportunidade da salvação. A oportunidade. Conhecer a Cristo, crer em Cristo, confiar em Cristo. Seja sempre com graça. Então, a gente vai estar sempre falando da salvação. Temperada com sal, tem que ter jeitinho para falar. Tem horas que precisa de energia, tem horas que precisa de brandura. Seja sábio, seja sábia, vai dar certo. Para que saibais como vos convém responder a cada homem. E agora ele vai começar a sua despedida dentro dessa carta. Ele já deu uma série de orientações aos colossenses e agora ele vai se despedir, dar algumas instruções, fazer umas orientações finais. Mas o que a gente percebe, mais uma vez, é Paulo com um desejo muito grande de pregar. E se ele não pode estar aonde nós estamos, ele diz: faça a coisa com sabedoria, pregue com sabedoria, não perca a oportunidade. Tente pechinchar, tente barganhar, tente comprar o mundo todo. Tenta ganhar todas as almas para Deus. E agora vamos às suas despedidas, né? Todo o meu estado, Tíquico vos fará saber. Irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor. A primeira vez que a gente ouve falar de Tíquico é justamente no livro de Atos, quando ele se encontra com Tíquico e Tíquico se torna um fervoroso seguidor de Paulo, um fervoroso seguidor de Cristo, um servo de Deus
muito útil para o próprio Paulo. E ele vai, parece que servir de mensageiro muitas vezes para Paulo na entrega de suas cartas. E eu quero conferir com vocês algumas passagens dessa. Veja aí, pessoal, em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. A partir do verso 1. Todo mundo abriu aí? Atos 20, verso 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia, Sopáter, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, aqui a gente já vê que Tíquico era um asiático, estava ali naquela região da Ásia Menor, onde foram fundadas as principais igrejas por Paulo, a igreja de Éfeso, as igrejas que são citadas no Apocalipse. Então, ele era dessa região aí, de onde não é muito específico, né? Mas ele era dessa região. Então, quando houveram as perseguições, percebe que Paulo não estava sozinho, tinha um grupo e tinha uma equipe, tinha um corpo junto com ele. Tíquico estava no meio do caminho. Quando a gente vai ouvir falar desse rapaz de novo? Abre aí em Efésios, melhor dizendo, perdoe. Efésios no capítulo 6. Verso 21. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, de como ele estava, né? Não é negócio necessariamente trabalho. E o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, provavelmente, quem levou essa carta para Éfeso? Tíquico. Vamos ver aí agora, lá em 2 Timóteo, aí depois de Colossenses, 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 12. Melhor aqui no verso 11. 2 Timóteo 4, 11. Ele vai relatar, né, das pessoas que estão ainda permanecendo com ele. E ele fala: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-me contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Então, ele fala com Timóteo da importância de que Tíquico, ele era um cara que era para ser respeitado lá no meio do povo. Depois de Timóteo vem Tito. Dá uma olhada aí, pessoal. Tito, capítulo 3, verso 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Percebe que Tíquico toda hora é como se fosse, num linguajar meio chulo, o moleque de recado dele, mas não era que fosse um moleque, não era só recado, mas ele era um transmissor da palavra de Paulo para as demais igrejas. Provavelmente ele era um jovem e tinha fluidez
para ir e vir, né? Conseguia ir e vir, transitar pelas cidades, né? E assim continuar levando o evangelho para onde Paulo não poderia estar. Então, quando Paulo tinha uma missão e ele precisava que aquilo fosse cumprido à risca, Tíquico era um desses com quem ele contava, um servo muito útil, certo? Então, vamos seguir aí. Ah, então, todo o meu estado, verso 7, Tíquico vos fará saber, irmão amado, fiel ministro. Então, provavelmente, quem levou essa carta também para os Colossenses? Tíquico. E conservo no Senhor, o qual vos enviei para o mesmo propósito. Que propósito? Para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, ele vai levar notícias para os colossenses a respeito de Paulo. Por quê? Porque as pessoas estavam preocupadas, os cristãos, o povo de Deus, estava preocupado. O que está acontecendo com Paulo? Paulo está preso, como é que ele está? Não tinha internet, não tinha zap, as notícias não chegavam com fluidez, tinha perseguição, né? Então, até para enviar uma carta dessa, tinha que ser escondido, atravessar os lugares, andar de barco, né? Não podia ser reconhecido como alguém da igreja. Então, andavam nos subterrâneos daquele mundo, certo? Então, enfim, a, a ideia era transmitir a informação de como Paulo estava e consolar os corações daquela pessoa. Paulo está firmão, viu? Vão continuar firme também. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Onésimo fazia parte de Colosso, era um colossense, é um de vós. Eles vos farão saber todas as coisas que se passam por aqui, como correio, né? Eles vão saber, eles vão fazer com que vocês saibam todas as coisas que se passam por aqui. Onésimo foi como vimos em Filemão. Onésimo era um escravo fugido, um servo fugido, e o próprio Paulo orienta: volte para o seu senhor. Eu vou mandar uma cartinha, que é a carta de Filemão, vou mandar uma cartinha, e nesse momento, Paulo confronta toda aquela estrutura de escravatura no mundo vigente, quando ele fala que em Cristo somos todos iguais e devemos nos tratar como se fôssemos irmãos, sem nenhuma disparidade entre nós. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o, e Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então, ele está querendo dizer que poucos são aqueles que estão com ele. E um desses que está com ele é esse Marcos, sobrinho de Barnabé, que em outras versões, inclusive, fala que é primo. Deus sabe lá se ele é primo, se ele é sobrinho, mas era, sim, alguma coisa de Barnabé, tinha ali algum parentesco, que Barnabé luta por esse rapaz. Há um momento em que Marcos vai, na primeira viagem missionária de Paulo, pregar junto com Barnabé. Então vão eles três. Só que no meio do caminho há muitas discussões, dissensões por causa do Marcos. E nisso, na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar o Marcos junto de novo, mas só que Paulo não aceita mais. E aí é quando Paulo se separa de Barnabé, porque Barnabé, com seu vínculo familiar, ele quer proteger o Marcos, né? Passar a mão pela cabeça. E Paulo, já muito resoluto, não, eu quero comigo os cooperadores, os firmes.
Eu imagino que, àquela altura, o Marcos ainda era um jovem, e se ele não fosse muito jovem, ainda não tinha o devido compromisso com as coisas de Deus. Mas vamos ver um pouquinho da história dele, que eu acho muito válido. Inclusive, esse Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Abre aí comigo, povo lindo, em Atos, no capítulo 12. Nem sempre dentro do Evangelho, a igreja primitiva, as coisas foram só flores, né? De vez em quando tinha uns pega para capar. Todo mundo aí? Atos 12, no verso 12. Olha lá. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, provavelmente Maria era uma mulher convertida, não fala aqui sobre o marido dela, talvez fosse viúva, não sabemos, mas era mãe desse João Marcos. Então, certamente houve uma influência da mãe sobre o filho e estimulou nele Jesus Cristo nascer dentro dele. Estimulou ele buscar a Deus, conhecer a Cristo, buscar a salvação. A Maria aceitou mais rapidamente e o João estava aqui aos poucos se convertendo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente observa que Paulo encontra com Marcos aí. Agora pula aí para o verso 25 e a gente vai ter aqui o seguinte, ó, Atos 12 ainda, 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E aqui a gente já vê os três andando juntos: Barnabé, Saulo e Marcos. Não, Líria, mas Saulo não é Paulo? Pessoal, há quem diga que Saulo e Paulo são nomes correlatos. Tanto valeria o Saulo no hebraico como o Paulo no grego, estaria dando a mesma coisa. A gente costuma dizer que o nome dele foi mudado, né? Mas a gente não vê realmente isso. A gente só vê que em um determinado momento as traduções apenas fala Paulo, não fala mais Saulo. Porém, não há aquele negócio de Deus dizendo eu vou mudar seu nome. Não, não tem isso. Parece que eram nomes correlatos. Que nem aqui, ó. Não, João e Marcos, era conhecido por esses dois nomes, né? João e Marcos, é o sobrenome. Tal. Pedro, que era Simão, Cefas. Então, correlatos. E se referiam à mesma pessoa. Então, necessariamente, quando a gente lê Saulo aqui, não está vendo Saulo perturbado, né? Já é Paulo mesmo, totalmente convertido, certo? Então, aqui a gente vê que Paulo começa a levar ele para as missões. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Ele vai sair de Jerusalém e ele vai começar a pregar lá pela Ásia, né? Enfim. Aí a gente pula agora para Atos 15 e vamos aí para o verso 36. Atos 15, 36, que fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E olha lá. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Quando foi que eles fizeram isso? Primeira viagem. Quem foi na primeira viagem? João Marcos, Barnabé e Paulo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então, em dado momento da jornada, vamos lembrar, pessoal, que é uma viagem missionária, não foi uma viagem de turismo. Eles passaram necessidade, foram perseguidos, apanharam, aquela coisa toda que a gente já sabe que aconteceu com a igreja primitiva. Esse rapaz, não muito maduro ou não muito sólido na fé, não sei qual outro motivo poderia ter acontecido. Provavelmente foi um motivo torpe, pelo menos aos olhos de Paulo. Não foi tipo, pô, a mãe estava morrendo e ele foi lá ver a mãe morrendo. Não, foi algo muito torpe.
Tanto que Paulo chega, não é justificável, ele nos abandonou no meio do caminho. Não faz sentido trazer esse rapaz com a gente de novo. Era questão de Paulo e Barnabé. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E aí, a gente vai ver, volta aí para Colossenses, a gente vai ver aqui em Colossenses, Paulo dizendo o que a respeito do rapaz. Ah, Aristarco, que está preso comigo, vos saúdo, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Então, parênteses que Paulo está fazendo a respeito do Marcos. Se no passado ele não queria conta com Marcos, Marcos foi transformado e agora ele já era útil para Paulo. E para confirmar isso, abra aí em 2 Timóteo, a gente acabou de ler, mas vamos ler de novo, que vale a pena ver de novo. 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 11. Olha só o que Paulo fala a respeito desse rapaz. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, em algum momento, eles fizeram as pazes e a coisa fluiu. Olha que coisa bacana. No momento em que eles estavam aparentemente unidos e se separaram, houve um atraso na obra de Deus. No momento que eles se unem de novo, vocês veem que a coisa parece que foi multiplicada, porque ele não era apenas útil para Paulo, ele era muito útil para Paulo. Quando a gente pensa na intensidade das palavras, Paulo não joga as palavras de qualquer jeito, o Espírito Santo não coloca as palavras aqui de qualquer jeito. Sinaliza que realmente esse rapaz se converteu, se tornou extremamente fervoroso. Isso aí, Martiane, ele provavelmente não estava maduro naquele momento e acabou. Quando ele amadureceu, quando ele entendeu espiritualmente, ele amadureceu, ele caiu para dentro do evangelho. Barnabé provavelmente foi uma outra boa influência na vida dele. Já tinha mãe, o tio, né? E Barnabé continuou insistindo, acreditando. Enquanto Paulo chegou, não quero perder tempo. Barnabé disse: eu vou dar mais uma chance. E aí a coisa foi um de cada lado. Aparentemente multiplicou. Se eles estivessem juntos, será que teria multiplicado mais? Sei. Eu sei que o importante é que no meio da jornada fizeram as pazes e se tornaram mais uma vez um só corpo. Não pode haver divisão dentro da igreja. Não pode haver divisão dentro da igreja. E Paulo mostra isso aqui. E inclusive dizendo, né, quando Marcos chegar até vocês, recebam. Ele diz que é um mandamento. Vocês viram isso aí? Vocês já receberam mandamentos. Quando Marcos chegar aí, é uma ordem. Acolham ele. Acolham ele. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. Então, a gente vai entender aqui que Marcos, Barnabé e Jesus eram judeus. São da circuncisão, são judeus. Abandonaram o judaísmo para viver Cristo, mas eram judeus. E aí ele fala: estes são unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos, íntegros, em toda a vontade de Deus. Isso aqui é muito forte. Para que vos conserveis.
eles já estavam nessa condição. E Epáfras, que foi quem plantou a igreja de Colosso, quem plantou, quem fundou, estava lá se doendo, se doando, se dando para que aquele povo continuasse do jeito que eles estavam, né? Para que vos conserveis. Então, eles já estavam, agora vamos manter isso aqui conservado. Firmes, perfeitos, completos, íntegros. Era uma igreja forte. Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós. É como se fosse um pai mesmo, cuidando lá da sua cria. Foi a igreja que ele fundou. Então, ele tinha ido a Paulo para quê? Para pegar as novas orientações, ver como está Paulo, ver as necessidades de Paulo. Bom, fez o que tinha de fazer? Vou voltar para a minha igreja. Vou continuar lá pregando para os colossenses. Vou levar a carta de Paulo e levar para os colossenses, né, as últimas recomendações de Paulo. Porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis, porque provavelmente ele também contribuiu para a formação dessas igrejas, tanto em Laodiceia como em Herápolis, que eram próximas de Colosso. Lucas, o amado médico, que também foi ele que escreveu o livro de Lucas, inclusive também escreveu o livro de Atos, o amado médico e Demas saúdam-vos. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Bacana que a casa das pessoas virava uma igreja. Que privilégio. Que, que privilégio. E que, como poderia dizer, que complicação. Porque ninfa provavelmente é uma mulher, ela acaba virando alvo da perseguição. Mas ainda assim ela não temia e abria as portas da sua casa para que a igreja congregasse lá. Hoje as pessoas não querem congregar nas igrejas, querem ficar desigrejadas, elas são a igreja. Já vi cristão dizer isso, cristão dentro da igreja dizer eu sou a igreja, a gente não é a igreja, unidos somos igreja, sozinhos somos templo e só. Igreja é corpo, igreja é congregação, igreja é todo mundo junto e misturado. Igreja é o confronto diário com os irmãos. Igreja é a lapidação do nosso eu para suportar e amar o irmão. Isso é igreja. Templo não, templo é diferente. Templo não sobe. Quem vai subir é a igreja. E quando esta carta tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia, e também seja lida, e também leia a carta de Laodiceia. Então, existiu uma carta de Laodiceia, que também foi escrita, não temos acesso, mas aqui está claro que houve essa carta, né? E também leia a carta de Laodiceia. Então, teve a carta aos Colossenses, teve a carta a Laodiceia, que se perdeu, com certeza houveram muitas outras cartas, o que ficou é o que está nas nossas mãos, e vamos utilizá-la muito bem, mas você veja que Paulo, ele tinha um trabalho, mesmo preso, não parava, né? A coisa fluía. E dizei a Arquipo, atentai para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. E Arquipo, nós, depois que lemos o livro de Filemão, percebemos que provavelmente Arquipo é filho de Filemão. E Filemão, ele desenvolvia também uma igreja, ele tinha uma responsabilidade. E Arquipo também recebe essa responsabilidade. Talvez ele fosse imaturo, talvez, como João Marcos, porque a gente viu em Filemão uma observância a respeito de Arquipo, e aqui a gente mais uma vez ouve. Então, quando ele fala assim, atenta para o ministério que recebeste, é como se fosse um puxãozinho de orelha. Não negligencie o que você recebeu. Use, não fique com esse dom parado. Multiplique seu talento. A unção que você recebeu, faça com que ela tenha ação na vida de outras pessoas. Dizer Arquipo, atentai para o ministério que recebeste no Senhor,
para que o cumpras. Não fique acomodado. Não fique acomodado na fé de seu pai, na fé de sua mãe. Se mexa. Saudação de minha mão, de meu próprio punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Primeiro, ele está dizendo que ele está escrevendo de próprio punho, para comprovar que é a autoria dele e é a legitimidade da mensagem. Depois, ele fala: lembrai-vos das minhas prisões, no sentido de que o evangelho é sofrimento. Não tenham medo. Eu estou preso, mas eu continuo fazendo o que eu tenho de fazer. Não fica preocupado com isso. O fato de eu estar preso, se vocês também vierem a ser presos, vocês vão ser usados por Deus. É só estar dentro de você. Se disponham, tenham isso como propósito. Não tenham medo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. E assim nós encerramos o livro de Colossenses. E aí temos muitas coisas aqui para a gente meditar, muitas coisas mesmo. E vou falar para vocês hoje. Normalmente eu não faço isso, eu começo falando com vocês. E hoje eu que vou começar. Eu achei muito interessante aquela colocação que eu pus lá no grupo, né? O cuidado do Espírito Santo com todos, não importando quem sejam, todas as pessoas, seja fraco, forte, seja sábio, estúpido. Deus, ele busca abraçar todas as pessoas. E eu achei muito interessante. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que que ele parou para falar com o servo tanto e com o Senhor ele só falou uma vez? E não tem jeito, pessoal. Há uma distinção entre esses grupos de pessoas. Aqueles que já têm uma intelectualidade desenvolvida, e eu não estou falando apenas de escolaridade, nível superior, não. É uma intelectualidade desenvolvida, uma sabedoria, conhecimentos gerais, não necessariamente uma faculdade, mas um conhecimento amplo, um entendimento amplo a respeito da vida, das coisas de Deus. E essas pessoas, a proporção que elas desenvolvem intelectualmente, elas vão ter um desenvolvimento espiritual diferenciado. Não que outras pessoas com menos condição não tenham um desenvolvimento espiritual. Óbvio que não é bem assim. Mas quando eu olho para Paulo e olho para Pedro, isso parece ser reafirmado. Pedro provavelmente foi um rapaz que foi colocado para trabalhar desde cedo, porque era um sujeito que não tinha muita condição, enfim. Paulo foi um homem preparado para ser um fariseu, para estar no sinédrio. Pedro foi usado, mas Paulo foi muito mais. Ainda que Pedro tenha sempre se colocado aos pés de Cristo. Ele negou 3 vezes, mas ele se arrependeu. Paulo, ele foi um perseguidor de Cristo, ele matou pessoas por conta de Cristo. Né? Então, eu entendo que a pessoa ter um desenvolvimento intelectual facilita o desenvolvimento espiritual. Facilita. Tá? Não estou dizendo que é uma condição para que haja um desenvolvimento espiritual. Claro que não. Mas há uma facilidade. Eu vejo aqui, pô, um servo ele tem que falar a mesma coisa, né? Tem que se criar argumentos para fazer-se ser entendido. Com o Senhor, ele foi muito objetivo. Olha, tem outro Senhor acima de você. Trate esse povo com justiça. Acabou. Foi fácil do cara entender, entende? Eu achei isso interessante. Trouxe isso para vocês. E outra coisa que eu achei muito importante é a unidade entre a igreja. Se houve no passado uma separação do Marcos, a gente vê que depois que há a união, Marcos se tornou muito útil. Tão útil, pessoal, que ele escreveu um evangelho. Ele não escreveu uma carta, ele escreveu um evangelho. Nós hoje pautamos a nossa vida em Cristo através dos evangelhos. As cartas paulinas são extremamente importantes para alimentar nossa esperança na salvação, no arrebatamento.
mas os evangelhos falam propriamente de Cristo. Ainda que Marcos não tenha andado com Cristo, mas ele ouviu falar tantas coisas que ele fez também a sua coletânea. Assim como Lucas fez a sua coletânea, Marcos também fez. E isso foi tão importante que hoje está entre os quatro evangelhos. Se ele continuasse separado, se ele não tomasse a decisão de se voltar, se alguém não tivesse cuidado dele, realmente, se ele não tivesse sido abraçado, Barnabé ficou lá firme, né? Barnabé era um cara convertido. Então, se alguém não tivesse feito esse trabalho, talvez o Marcos teria sido perdido. De, eu achei bacana também esses dois pontos, para mim, foi o que mais chamou a atenção. E para você, Martiane, o que ficou mais interessante aí? O que te chamou mais atenção? O que falou ao seu coração, ao seu espírito? Boa noite. Então, eu tive uma percepção um pouquinho diferente, né, com relação a esse versículo 1. Na verdade, eu acredito que ele foi bem objetivo com os senhores por conta dessa questão de senhorio, na verdade, expressa muito poder, muita autoridade. E, na verdade, quando a pessoa tem muito poder nas mãos, às vezes ela não age com tanta justiça, né? Ela às vezes traz a coisa assim mais pro lado dela, né? Ela não vê muito assim o lado dos outros. E eu achei que quando ele finaliza assim, sabendo que também tendes um Senhor nos céus, ele quis dizer assim que você aqui é senhor, mas você tem que ser justo, você tem que ter equidade, né? E você tem que entender que você tem um senhor, né? Que você tem que se submeter, né? Então, eu acho que, tipo assim, na verdade foi um. Ele não quis, ele foi assim objetivo no sentido de fazer com que aquelas pessoas entendessem que aquele poder era um poder emprestado e que elas teriam que prestar contas a alguém que realmente tem todo o poder, né? E eu acho que por isso que ele foi assim tão objetivo. A segunda, mas também concordo, né, com o que foi dito aqui. A segunda coisa que chamou minha atenção foi o fato de Paulo ele citar nomes de pessoas, né, assim, que foram companheiros, né, de obra, né, de evangelho. E ele fazer uma pequena, assim, uma pequena mensagem para todos eles. E isso me chamou a atenção no sentido de que são muitas as pessoas, né? São muitos os companheiros da fé, né? Os companheiros que a gente tem, pessoas que nos ajudaram, né? No início da nossa fé, nos incentivaram, nos ensinaram a orar, a jejuar, enfim, diversas coisas. E às vezes, com o passar do tempo, a gente acaba não reconhecendo, né? Não valorizando o que essas pessoas um dia fizeram pela gente. E eu achei isso muito interessante da parte de Paulo, de ele não ter excluído essas pessoas, né, de ele ter chamado a atenção de quem ele tinha que chamar, de ele ter falado, né, com tanto carinho também, né, de cada uma dessas pessoas. Isso chamou muito a minha atenção. E também o fato de Marcos, né, que Marcos há livros atrás ele não ter sido contado, né? Paulo ele não querer que Marcos fosse para determinadas missões. E logo depois, Paulo ele reconhecer, né, que ele era essencial. E foi como eu tinha falado lá no particular lá, né? Que Deus ele trabalha de forma diferentes em pessoas diferentes, né? Cada pessoa tem a sua essência, tem sua personalidade, né? E apesar de ter essa individualidade, essa personalidade, Deus ele quer contar com todos, né? Ele quer contar com todos
E a gente vê através até mesmo de testemunhos. Nossa, a gente vê assim testemunhos de vida. Se a gente for assim pegar todos, a gente vai ver muita diferença. A gente vai ver pessoas que não foram alfabetizadas, mas tipo assim não tiveram dificuldade nenhuma em obedecer. E a gente vai ver pessoas que foram totalmente instruídas e que tiveram muita dificuldade, né, em entender as coisas de Deus, mas quando entenderam, a vida delas foram transformadas. E a gente vai ver também pessoas que um dia estiveram em condição de rua, né, tiveram a vida transformadas, né, através da fé. Hoje em dia são pastores, né, são obreiros. E a gente vê também pessoas, né, que um dia foram empresários, perderam tudo, foram lá na miséria, e depois Deus usou aquela situação para trazer aquelas pessoas para a fé, né, para despertar, enfim. Então, assim, são pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de mentalidades diferentes, mas e que Deus, ele aproveita todas essas situações para tentar salvar essas pessoas, né? E a gente vê que também Paulo, ele falou também isso, né? Que fiz-me sábio com sábios, né? Fiz-me judeus para com judeus, né? Para de alguma forma tentar ganhar, né? Para tentar ganhar ao máximo de pessoas que ele pudesse ganhar. E, e isso que me chamou a atenção, né? E a insistência de Barnabé também, como a senhora falou, porque às vezes é engraçado isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas realmente é engraçado. Às vezes a gente fica assim com aquela coisa assim, poxa, essa alma aí não está dando fruto. Ah, não vou mais na casa dessa pessoa, não vou mais insistir, não vou mais evangelizar. E de repente vem alguém que está ali insistindo há muito tempo e aquela pessoa, tipo assim, dá um giro, tipo aquela pessoa assim, tipo, rapaz, o que foi que você fez? Você conseguiu uma coisa que eu não consegui. Tipo assim, a insistência daquela pessoa, né? E é isso, tipo assim, Deus, ele ele precisa de todos, todos são essenciais na obra de Deus. Aquele que tem uma personalidade muito forte, aquele que é muito sensível, aquele que é muito inteligente, aquele que tem uma certa dificuldade de entender as coisas. Deus, ele precisa de todos esses, né? Porque o que um não consegue fazer, vai outro lá, pela misericórdia de Deus, e vai lá e consegue fazer, né? E eu achei isso muito interessante. Muito interessante. Beleza, pontuado. Deixa eu ver aqui, Isis. Isis não dormiu, eu sei que ela está aqui, mas deve estar com algum problema lá. Rosa Tavares. Então, nós somos, cada um de nós somos uma pecinha que fazemos parte dessa engrenagem na obra de Deus. Como o Martin tinha falado aí, que existem pessoas cultas, pessoas, né, não tão cultas assim, pessoas que se converteram, não precisam de muito esforço, e tem outras que dão um trabalho terrível. Mas no reino de Deus existem pessoas de vários níveis financeiros, intelectuais, por assim dizer, e todas são importantes porque vai atuar em suas devidas camadas. Às vezes, uma pessoa tão simplesinha pode ganhar um médico, um juiz. Tudo é a forma de falar, tudo depende da forma que se relaciona com Deus, a intimidade que essa pessoa tem com Deus, a vivência, as experiências. Da mesma forma que também um médico pode ganhar um mendigo, né? Mesmo tendo essa disparidade de instrução. Então, a oração na vida do cristão é essencial, porque vincula ele ao Senhor dele, ao Deus dele.
a maneira de se comportar, porque quando oramos, quando estamos em espírito com Deus, Ele fala com a gente e vai nos modificando. E tudo isso reflete na forma como lidamos aqui com as pessoas. A maneira de falar, de tratar, a palavra tem sempre temperada. E a gente tem que vigiar, porque nem todo momento a gente está, né, 100% no espírito, porque são tantas coisas que acontecem no dia a dia do cristão. E tem horas que a gente, né, fica nervosinho, chateadinho, tem alguma coisinha que nos tira do sério. E é nesse momento mesmo que a gente tem que vigiar redobrado, porque tem sempre alguém nos olhando. Vai ter sempre um ouvidinho ali esperto, ouvindo o que sai da nossa boca. Aí aconteceu uma situação, eu estou envolvida numa situação que não é da família, é coisa de parente. E existe muita conturbação no relacionamento entre esses pais e filhos. E o que acontece? Ninguém é convertido. Todo mundo tem uma religião, mas essa religião não está ajudando no relacionamento. É sempre muito conturbado. E aí, a maneira que eu estou querendo, que eu estou entrando e me infiltrando nessa situação, infiltrada seria a palavra, porque não é família, não é familiar meu, mas é parentesco, né? E é a maneira assim, trabalhando na cabeça de cada um o comportamento e a mudança. E houve realmente refletir de alguma forma para beneficiar a maneira como eu estou me introduzindo, conversando com cada uma dessas pessoas. E tanto que pôde, assim, a situação apaziguar, né? Precisa muito ainda, precisa de um trabalho ali intenso, não só de oração, mas também de evangelização, e de cada um ali se modificar e realmente buscar o que eles precisam. Mas, assim, o pior de tudo Deus já pode começar a fazer no meio dessas pessoas que infelizmente vai ter que conviver por algum tempo porque é uma questão de doença, é uma convivência, uma ajuda que precisa ser dada, né? Todo mundo quer levar sua vida normal, ninguém quer sair de sua rotina, de suas coisinhas, mas a vida é isso aí, tem seus reveses, sua reviravolta e tem que estar. O desconforto acontece para todo mundo, para o bom, para o mal, para o cristão, para o não cristão. E no moral da história, a convivência estava complicada. Então, o momento que eu tenho, em particular com cada um, é colocar a boa convivência, a maneira de falar, que tem a ver com o relacionamento com Deus, evangelizando de cada forma, para que quando eles estejam reunidos ou quando se batam um com o outro, comece a se modificar. Houve realmente uma mudança nessa situação aí, mas eu quero mais, né? Porque isso é pouco. A função de tudo isso aí é que haja uma conversão, e não é fácil, né? São 7 pessoas com cabeças diferentes numa religião que nada tem a ver com o que realmente chamamos de fé e buscar a Deus. É só religião mesmo, o que mata é só letra, e é muito complicado, mas de qualquer forma as coisas estão caminhando, mesmo que devagar. A mudança está acontecendo, mesmo que pequena, já está ajudando muito, graças a Deus. Amém. Cadê Isis? Consegue falar aí agora? Isis, a gente não está te ouvindo. Fala, Martiane, enquanto Isis lá resolve o som dela. Eu só queria falar uma coisa, né, com respeito à oração, que a senhora estava falando, né, que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que orar. E aí eu lembrei de uma situação que ocorreu, não vou citar nomes, né, porém vou falar a situação. Deus, ele tem cuidado muito da igreja, né? E tem usado muito os bispos, os pastores,
para falar acerca de não depender do homem, né? E não depender do homem, para a pessoa ter uma fé independente, para a pessoa não depender de obreiro, enfim, da palavra de ninguém. E aí, enfim, teve essas diversas pregações. E aí, recentemente, eu recebi uma notícia muitíssimo triste, né, de um casal que eu considerava muito, era um casal, assim, que eles contavam muito comigo, né, quando eles passaram por aqui há alguns anos atrás. E, assim, e a personalidade desse ex-pastor era, assim, muito forte, era assim, muito forte. É, ele pregava, assim, no altar, ele falava a verdade, né? Ele falava a verdade. Porém, ele tinha, assim, tinha algumas coisas estranhas, assim, algumas coisas é, de ele, assim, debater com os obreiros, quando, exemplo, reunia, assim, alguém pedia um atendimento particular, ele queria que aquela pessoa falasse na frente de todo mundo, e ninguém, enfim, situações, né? E aí, o que é que acontece? Depois eles foram embora, ficaram um tempo na catedral, enfim, aconteceu todo o processo. E quando eu soube que ele saiu, eu soube pela esposa dele. Nem, na verdade, ele estava há 7 anos caído. Ele estava há 7 anos caído, né? E ele falava constantemente no altar sobre fidelidade, ele falava sobre traição. Falava, tipo assim, ele realmente ele rasgava o verbo, ele falava profundamente de salvação. E quando a esposa dele falou que ele estava, inclusive, com problemas de identidade, vocês sabem o que é isso, né? De coisas homoafetivas. E quando ela falou para mim aquilo, eu, tipo assim, eu vou falar uma coisa para vocês. É, o diabo tentou muito trabalhar na minha mente. O diabo tentou muito trabalhar, tentando colocar dúvidas, questionamentos, sabe? Porque ele transmitia é, uma coisa que não era. Só que eu lembrei de todas as pregações e parece que foi uma preparação, né, do Espírito Santo, porque ele passou por essa igreja. E aí, quando ela me falou tudo aquilo, ela me procurou, pediu ajuda, tentei ajudar, tentei orientar e tal. Teve confusões entre eles dois e eu preferi me afastar dela. Eu preferi, sabe, aquele momento em que é, eu foi como se Deus tivesse mostrado para mim, porque ela passou para mim o erro dele. Só que os dois estavam errados. Eles não, eles estavam cúmplices. Eles estavam no altar cúmplices. Então, no momento em que um traiu o outro, pronto, acabou aquela aliança. Então, eu me mantive distante. E o que foi que eu fiz? Eu busquei orar mais, eu busquei orar mais, eu busquei fazer mais propósitos, sabe? Parece que aquilo foi, na verdade, uma situação de amadurecimento, sabe? É como se aquilo para mim não fosse um baque, não fosse um choque, porque se essas coisas tivessem pegado a Martiane, eu acho que de 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não estava na presença de Deus mais, porque isso é como se tivesse assim, teria abalado, né? Minha fé teria abalado. Só que, na verdade, isso me amadureceu mais. Na verdade, isso é, não foi para me destruir. Isso foi para ver se eu realmente estava preparada. E, gente, hoje, olha, eu falo uma coisa para vocês. Gente, não tem nada, nada, nada mais importante do que a gente depender de Deus. Olha,
Gente, eu me transformei assim numa mulher de propósitos. Eu terminando um propósito, começando outro propósito. Gente, eu tenho meu momento com Deus. E o que eu tenho assim para falar para vocês, é o que Dona Lília acabou de falar, não me engrandecendo, porque eu não sou nada. A gente tem é aquele versículo, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu estou falando isso, mas eu também tenho que vigiar para eu não cair. Mas uma coisa eu digo para vocês, gente, não tem nada mais importante do que a própria pessoa ser uma pessoa de oração, do que a própria pessoa ir lá orar, ao invés de chegar e pedir, fulano, ora aí por mim, fulano, passa aí um propósito para mim, por favor. Porque a verdade é que a gente está tanto tempo na fé, a gente está tanto tempo ouvindo a palavra, não é possível que a gente mesmo não tenha assim aquela coisa assim, não, eu vou fazer um propósito por mim, não, eu vou pro altar por mim, não, eu vou fazer uma oração por mim, né? Tipo, poxa, a gente está tanto tempo na fé, né? Tipo, a fulano ora aí por mim, ou eu recebi uma notícia tão ruim que me abalou aqui, pelo amor de Deus, né? E aí, assim, essa campanha, nossa, gente, sinceramente, é assim, eu vejo assim que Deus, na verdade, Ele está preparando a gente para a gente partir, cara. Porque, ó, eu acho que de uns tempos para cá, nossa, gente, morreu tanta gente que eu conhecia. Tanta gente conhecido meu, tanta gente familiar. Só em um dia eu perdi uma conhecida, um familiar, um tio. E tipo assim, a gente, a gente a gente tem que se preparar, na verdade. A gente tem que se preparar e eu falo uma coisa para vocês. Na verdade, a gente tem que se preparar para partir. É isso mesmo, a gente tem que se preparar para partir, porque Jesus ele está voltando mais individualmente do que geral, não está sendo geral, mas está sendo mais individualmente, né? Ele está voltando todos os dias, ele está voltando para alguém. Então, a gente tem que fazer exatamente isso. Se naquela época Paulo ele estava preparando a igreja, quanto mais hoje em dia, né? A gente tem que se preparar sim, a gente tem que vigiar sim, a gente tem que ser radical sim, a gente tem que ter a nossa própria fé, a nossa própria comunhão com Deus, porque o que vai salvar a gente não é a gente estar indo ali todos os dias ouvindo a pregação, porque não sei se vocês pararam para pensar, tudo se renova todos os anos as mesmas palavras, os mesmos propósitos, só vai mudando as direções, mas é tudo a mesma coisa. Então é impossível a gente dizer assim, poxa, fulano, ora aí por mim, né? Então a gente mesmo que tem que se autocobrar e se autoavaliar. Então, daí a importância, isso daí, esse ponto da oração, né? Orando também juntamente por nós. Ele falou para orar por ele. Porém, Paulo, ele orava. Ele pediu oração, mas ele mesmo fazia parte dele. Sem dúvidas. Viviane, tempinho esgotado. Vou pedir aí para você, se tiver alguma consideração a fazer, fique à vontade. Caso contrário, aí você faz a oração final. Oi, meninas. Boa noite. Boa. Vocês já falaram tudo aí. Vocês já falaram tudo aí. E o que Dona Lilian falou é assim, Dona Lilian, a senhora falou a respeito, né, da, da forma ai, meu Deus, não vai sair, não vai sair. É, deixa eu Fala de mudar o viver. assunto. A forma de agir de Paulo, né? Hum. Que a cada dia mais eu me surpreendo com as coisas que ele faz, né? Com tudo que ele faz para poder ganhar alma, gente. Eu fico assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Mas eu entendo o que a senhora colocou lá no texto no WhatsApp. Eu entendo isso, eu entendi. E acredito também que isso contribuiu, né? Foi útil ou agradável na vida de Paulo. Hoje eu entendo mais ainda por conta disso, né? De ser, puxa, Paulo. Mas foi a junção dessas duas coisas aí. Eu acredito muito nisso aí, que a senhora falou. Abriu assim a, a minha visão, assim, 100%.
Então, meninas, e o restante, tudo certo. Não tenho o que falar, porque foi. Vocês já falaram tudo aí. Então, vamos orar Vamos lá. e agradecer a Deus por tudo, né? Pela misericórdia dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, da Tua presença. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome, meu Pai, para meditarmos na Tua palavra, meu Deus. Que a Tua palavra é o Senhor, é o próprio Deus, é o próprio Senhor em nós, meu Pai. É o Senhor abrindo o nosso entendimento, é o Senhor nos fortalecendo, meu Pai, e o Senhor nos ensinando a cada dia que a gente tem que meditar mais, entender mais a tua palavra, meu Pai. E o Senhor vai abrindo cada dia mais o nosso entendimento, vai nos fortalecendo, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo, meu Deus, a nossa alma, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha nos capacitar, meu Pai, para ganharmos almas, que a gente não venha desistir, meu Pai, de nenhuma alma que seja difícil, meu Deus, que sejamos, que tenhamos esse exemplo como Paulo, meu Deus. Que o Senhor venha nos iluminar, meu Pai, venha nos fortalecer, meu Deus, a cada dia, meu Deus. Abençoa esse grupo sacrifício, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um, a vida de cada um que não esteve presente, meu Pai, no dia de hoje. Que o Senhor venha guardar, proteger, meu Pai, cada sacrificante, meu Pai, desse grupo, meu Pai. Que o Senhor venha nos unir cada dia mais, em cada oração, em cada propósito, em cada pessoa que coloca um nome para oração, meu Deus. Visita cada uma dessas pessoas, meu Pai. Visita cada um delas, dá livramento, meu Pai, dá segunda chance, meu Deus. Todos precisam de segunda chance. O Senhor dê essa oportunidade de salvar essa alma, que o Senhor é misericordioso, meu Pai. O Senhor é bom, é bom, meu Pai. Então pedimos isso, meu Deus, a tua misericórdia, meu Deus, e te agradecemos, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, nos guardar, nos proteger, meu Pai, contra as ciladas do diabo, as astúcias, meu Pai, as setas que ele tenta de qualquer forma, meu Pai, nos distrair, meu Pai, tirar da tua obra, tirar da tua vontade, meu Deus. Meu Deus, não deixa que isso aconteça, meu Pai, que a gente venha esmurecer, não deixa a gente cair em tentação, meu Pai. Livra a gente do mal, das armadilhas, das ciladas, da astúcia do mal, meu Pai. Nos livra, coloca a gente sempre acima do alcance dos nossos adversários, Senhor. Meu Deus, é que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Graças a Deus. A gente se reencontra aí sábado. Livro novo na área, Deuteronômio. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.